Dizem que a memória da humilhação dura mais do que a dor física. Eu não sabia o quanto isso era verdade até o dia em que ouvi meu próprio pai gargalhar e me dizer, com todas as letras, que eu pagaria pelo casamento luxuoso da minha irmã. Não foi um pedido. Foi uma ordem embebida em deboche. A frase caiu como uma sentença. Você vai pagar pelo casamento luxuoso da sua irmã. Ele disse isso com um copo de uísque na mão, olhando para mim como se eu fosse uma conta bancária com pernas. Fiquei parada, sem reação por alguns segundos, tentando processar se aquilo era uma piada. Mas não. Ele estava sério. Sério e satisfeito. Minha mãe, como sempre, estava sentada ao lado dele, com aquele olhar que mistura desprezo e impaciência. Já minha irmã, bem, Vanessa sorria. Aquela maldita sorria como se tivesse vencido uma guerra silenciosa contra mim. A tal festa seria em Las Vegas. Um resort de $65.000. $65.000. Meu pai cruzou os braços e completou. Ela merece uma festa de princesa. E você sempre foi boa em ceder, não é? Já que não tem marido, nem filhos, nem vida social, ao menos sirva para alguma coisa. Não sei o que me feriu mais, a imposição, o desprezo ou o fato de que eles sabiam que eu carregava a culpa cravada no peito, a culpa de sempre querer fazer parte. A filha que queria ser aceita. A irmã que dizia sim para manter a paz. A mulher que, mesmo formada, estável e financeiramente independente, ainda era vista como uma empregada de luxo, um caixa eletrônico de sangue. Engoli em seco. Não chorei. Não naquele momento. Olhei para os três e deixei minha voz sair, fria, cortante, mas sem perder o controle. Seus parasitas ingratos não merecem um centavo. O silêncio durou apenas 3 segundos. Depois veio a risada do meu pai. A gargalhada de escárnio, aquela que ele usava quando queria mostrar quem mandava. Se não pagar, estará permanentemente excluída da família. É isso que você quer? Ser esquecida? Foi nesse exato momento que algo dentro de mim mudou. Como se, finalmente, eu tivesse tocado o fundo do poço emocional que passei a vida evitando. Não respondi. Não chorei. Apenas levantei, caminhei até a porta, e antes de sair, deixei apenas uma frase. Vocês vão se arrepender disso. Naquela noite, deitei na minha cama de solteira, num apartamento alugado, onde cada detalhe eu havia conquistado com esforço próprio. Passei anos tentando pertencer a uma família que nunca me quis de verdade. A filha indesejada. A que nasceu por acidente. A que não era bonita como a Vanessa, nem alegre como o papai. Eu era o eco de uma presença que eles toleravam apenas quando útil. Mas ali, sozinha, com o zumbido do ventilador cortando o silêncio, uma ideia começou a tomar forma. Eles queriam o casamento dos sonhos? Queriam Las Vegas, flores importadas, buffet de celebridade e fotos de revista? Muito bem. Eu daria a eles tudo isso. Mas do meu jeito. No dia seguinte, fui ao banco. Levei meus extratos, minha declaração de renda, meus investimentos. Eu poderia, sim, conseguir um empréstimo pessoal. Mas não queria fazer isso com o meu nome. Não com o meu esforço. Eu queria que cada flor daquela festa fosse regada com a soberba deles. Então fiz o que ninguém esperava. Fui até meu pai e disse: eu aceito pagar pelo casamento. Vanessa deu pulinhos. Minha mãe soltou um até que enfim tomou juízo. E meu pai, orgulhoso, estufou o peito como se tivesse vencido mais uma batalha. Mas havia um detalhe. Só tenho uma condição, pai. Ele me olhou, desconfiado. A casa. Coloque a casa como garantia. Só para eu me sentir segura. Ele sorriu. Acreditava que eu era tola. Achava que jamais teria coragem de tirar algo dele. Assinou sem nem ler. Estava tudo no meu nome agora. E ele nem percebeu. Nas semanas seguintes, organizei tudo. Fiz reservas, contratei fornecedores, garanti que cada detalhe do casamento fosse perfeito. Mas havia algo que eu também estava preparando nos bastidores. Enquanto eles sorriam, eu reunia documentos.
Enquanto Vanessa me mandava mensagens com exigências absurdas, quero um trio de cordas para a entrada, meu vestido precisa de retoques, você pode pagar? Eu apenas dizia sim. Sim, irmã. Sim, pai. Sim, mãe. E cada sim era uma pá de cal na versão antiga de mim mesma. Na mulher que eles usaram. Na filha que dizia sim por medo de ser rejeitada. Na véspera do casamento, fiquei em silêncio. Sozinha no quarto do hotel, com a vista para as luzes de Las Vegas, senti uma pontada de ansiedade. Parte de mim ainda tremia por dentro. Porque mesmo com tudo pronto, parte de mim ainda ansiava por um gesto de carinho, de reconhecimento, de afeto. Mas ele nunca veio. O que veio foi a frase da minha mãe, quando passou pela porta do meu quarto. Você fez tudo isso porque no fundo sabe que não tem mais ninguém. Que sem a gente, você não é nada. Ela não sabia o quanto estava errada. E estava prestes a descobrir. O dia amanheceu abafado. O calor de Las Vegas parecia se infiltrar pelos poros e pela alma. Do meu quarto, no alto do hotel, assisti o frenesi da equipe de organização. Caixas, flores, garçons, ensaios de música, arranjos em tons de dourado e rosa. Tudo como Vanessa exigiu. Tudo caro. Tudo reluzente. Eu me vesti devagar. Um vestido discreto, azul escuro, elegante, sem tentar competir com a noiva, mesmo que ela fosse o tipo de pessoa que competia até com a própria sombra. Enquanto prendia o cabelo em um coque simples, olhei meu reflexo e me perguntei: quantas versões de mim mesma morreram para que eu estivesse aqui agora? Ali, diante do espelho, não havia mais a filha submissa. Não havia mais espaço para remorsos. A partir daquele momento, cada passo seria medido. Cada olhar, calculado. Cada palavra, uma lâmina embainhada. A cerimônia foi como um filme caro e mal escrito. Clichês por todos os lados. Noiva atrasada 40 minutos porque a maquiagem não estava perfeita. Pai entrando de peito estufado como se fosse o próprio dono do resort. Mãe com vestido bordado com pedras que, segundo ela, custará uma fortuna, paga por mim, claro. E eu, sentada na terceira fileira, ignorada, invisível, mas com um leve sorriso nos lábios. O salão de recepção era suntuoso. Castiçais, luzes indiretas, velas perfumadas, e uma mesa central que parecia saída de um palácio árabe. A pista de dança ocupava o centro, como se todos estivessem ali apenas para assistir à encenação da perfeição familiar. Pouco antes do jantar, começou o desfile de discursos. Meu pai foi o primeiro a subir ao palco. Segurando o microfone como se fosse o próprio mestre de cerimônias do universo, ele riu alto e agradeceu a todos pela presença. Depois olhou diretamente para mim e disse: este sonho só foi possível graças à nossa filha mais velha, que mesmo sendo, bem, reservada demais para festas como esta, finalmente fez algo de útil para a família. A risada dos convidados foi tímida. Mas a da minha mãe foi escandalosa. E a de Vanessa, venenosa. Eu não reagi. Apenas continuei sorrindo. Como uma espectadora no camarote de um teatro decadente. Mas ele não parou por aí. Sempre achei que nossa filha precisava aprender a se doar. E que bom que, ao menos uma vez, ela soube dizer assim. Aprendam com ela, pessoal. Às vezes, a família vem antes de tudo. A plateia riu. Riram de mim. Meu coração disparou por um instante, não de dor, mas de uma expectativa deliciosa. Porque eu sabia. Sabia o que estava por vir. Quando o DJ anunciou a hora da dança dos noivos, Vanessa puxou o pai para a primeira valsa. Ele girava com ela como se estivesse em um conto de fadas distorcido. E então, para completar a humilhação, minha mãe pegou o microfone. Queria fazer um brinde. A minha filha caçula, claro. Aquela que sempre foi luz. Aquela que nasceu para brilhar. E também, ela fez uma pausa dramática e olhou para mim, a nossa outra filha, que mesmo sendo tão discreta, teve seu momento de glória ao bancar tudo isso. Eu levantei a taça. E sorri. De pé, fui até o palco. Peguei o microfone das mãos da minha mãe com tanta leveza que ela nem reagiu. As pessoas acharam que eu falaria algo emocionante. Talvez um agradecimento.
Uma mensagem de orgulho pela família. Eu olhei para cada rosto naquela multidão. Vi sorrisos falsos, olhos ansiosos, gente esperando mais um ato patético da filha esquecida. Respirei fundo. É verdade, comecei. Eu paguei por tudo isso. Cada flor, cada prato, cada centímetro desse salão. Mas tem um detalhe que vocês ainda não sabem. As risadas sumiram. Vi meu pai engolir seco. Vanessa franziu a testa. Minha mãe segurou o braço do meu pai, desconfiada. Vocês não sabiam que foi um empréstimo? Continuei, como se contasse uma fofoca casual. Um empréstimo com garantia. Garantia em nome da casa onde meus pais moram. Porque, vejam bem, eu não ia comprometer meu próprio patrimônio com uma festa que não é minha, não é? Um silêncio cortante se instalou. Então olhei para meu pai, com a calma de quem já venceu. Parabéns, pai. Esse casamento custou a sua casa. Ele se levantou de súbito. Como é que é? Está tudo assinado, com firma reconhecida. Está tudo no contrato. Posso mostrar os documentos agora, se quiser. O murmúrio entre os convidados virou burburinho, depois caos. Vanessa gritou. Você está mentindo. É inveja, como sempre. Olhei diretamente para ela. Você escolheu o palco. Agora dance com as consequências. Minha mãe empalideceu. Você não faria isso conosco. Vocês me fizeram isso por anos. Agora só estou devolvendo. Desci do palco sem pressa. Enquanto o som ambiente tentava retomar a trilha da festa, os rostos ao meu redor estavam congelados. Eles não sabiam, mas ainda estava só começando. Na manhã seguinte, Las Vegas parecia mais silenciosa do que nunca. O sol entrou pela janela do meu quarto com uma agressividade que não condizia com o que eu sentia por dentro. Eu me sentia leve. Pela primeira vez em anos, não acordei com aquela sensação de dívida não paga, de culpa por existir, de medo de não ser suficiente. Eu me sentia livre. Liguei o celular e encontrei 34 chamadas não atendidas. Todas do mesmo número, o de casa. A casa que, a partir daquele instante, não era mais deles. Poderia ter bloqueado. Mas deixei tocar. Queria que cada chamada ignorada soasse como um eco do silêncio que eles me deram a vida inteira. Queria que sentissem a impotência de não serem ouvidos. De não controlarem mais nada. Às 9h32 da manhã, meu telefone tocou novamente. O nome piscava em letras maiúsculas, pai. Atendi. Não disse alô. Esperei. O que você fez, foi a primeira coisa que ele disse. A voz arrastada, seca. Exatamente o que você me mandou fazer, pai. Paguei a festa. Você colocou a casa como garantia, sua miserável. Sim. Eu avisei. Você assinou. Você acha que vai sair impune? Não. Eu não vou sair impune. Eu sairei em paz. Desliguei. E sorri. O escândalo correu entre os parentes como fogo em palha seca. Recebi mensagens de tias que nunca me ligavam, de primos que me ignoraram durante toda a adolescência, de amigos da minha irmã que nem sabiam que eu existia. Todos queriam saber se era verdade. Todos queriam entender como a filha calada tinha dado bote. Na internet, algumas fotos do casamento vazaram com legendas como: casamento de luxo termina em disputa por casa da família. Noiva surpreendida por irmã durante festa milionária. Vingança ou justiça? O caso que chocou a recepção em Vegas. Eu não comentei. Não expliquei. Não desmenti. Silêncio é a melhor forma de testemunho quando os culpados gritam tentando provar inocência. No final da tarde, Vanessa apareceu no hotel. Sem avisar. Sem pedir permissão. Invadiu meu quarto como fazia quando éramos adolescentes e ela queria minhas roupas, minha maquiagem, ou qualquer coisa que fosse minha. Ela estava sem maquiagem, o coque torto, os olhos vermelhos. Como você pôde? Ela perguntou, sem sequer fechar a porta atrás de si. Da mesma forma que você pôde rir quando nosso pai disse que eu pagaria tudo como obrigação.
Você está destruindo a nossa família. Ri. Um riso curto, amargo, cansado. A nossa família se destruiu sozinha. Eu apenas parei de participar da encenação. Ela se aproximou e, pela primeira vez em anos, me encarou com verdadeira raiva, não aquele deboche usual. Você é uma sociopata. E você é ingrata. Estamos quites. Ela ficou ali, parada, respirando como um touro prestes a atacar. Mas não atacou. Ela sabia que eu estava em vantagem. Sabia que a guerra já estava perdida. Antes de sair, tentou o último golpe. Eles estão falando em vender a casa. Estão desesperados. É isso o que você queria? Olhei para ela sem piscar. Não. O que eu queria era respeito. Mas já que isso vocês nunca me deram, aceitei o que posso ter, controle. Ela bateu a porta com força. E levou consigo o último resquício da menina que eu já fui um dia. A que pedia desculpas por respirar. A que sorria para agradar. Naquela noite, assisti pela TV uma matéria sobre o casamento. O apresentador, com voz de escândalo ensaiado, dizia: segundo fontes, a irmã da noiva teria usado a escritura da casa dos pais como garantia de um empréstimo para bancar o casamento, e agora, a família estaria à beira de perder o imóvel. A noiva não quis comentar o ocorrido. Não quis comentar. Claro que não. Como se explica uma vida inteira de abuso emocional em um parágrafo? Fui dormir com uma sensação estranha. Não era felicidade. Não era tristeza. Era um vazio novo. A ausência de culpa. A libertação. E com ela, uma decisão. Eu não voltaria atrás. Não importava quantos chorassem, implorassem, mentissem ou prometessem mudar. A casa seria vendida. E eu estaria lá no dia da entrega. Recebi o aviso oficial às 10h48 da manhã de uma segunda-feira, o leilão da casa dos meus pais estava marcado. Eu já sabia, claro. Eu tinha acompanhado o processo do começo ao fim. Tinha lido cada cláusula, comparecido às audiências, e ouvido o choro contido da minha mãe em uma das chamadas de contestação. Ela nunca falou diretamente comigo, mas sei que estava lá. A voz trêmula. O mesmo desespero de quando descobriu que o salão do casamento da Vanessa não permitia fogos de artifício. Dessa vez, o fogo era outro. E ninguém ali parecia saber como apagar. 3 dias antes do leilão, meu pai apareceu no meu trabalho. Sem avisar. Sem marcar hora. A recepcionista me avisou com um sussurro. Tem um senhor lá embaixo, diz que é seu pai. Mas ele está exaltado. Quer que você desça agora. Respirei fundo. Desci. Ele estava parado, de braços cruzados, olhos vermelhos de cansaço ou talvez de raiva. O mesmo homem que me mandou pagar $65.000 por um casamento que não era meu. O mesmo que gargalhou enquanto todos zombavam de mim com o microfone na mão. Agora me encarava como se eu fosse o demônio em carne e osso. O que você quer, pai? Perguntei, sem paciência. Conversar. É tarde para isso. Ele se aproximou, a voz baixa. Sua mãe está doente. Desde aquela noite, ela piorou. Está com crises de pânico. Dorme no sofá, como se o teto fosse desabar. Vocês me deixaram emocionalmente doente por 28 anos. Não lembro de ninguém se importar. Ele tentou apelar. Eu era duro. Mas era pelo seu bem. E humilhante também era pelo meu bem? Você exagera. Não. Eu lembro. Com detalhes. Silêncio. Ele se virou para sair, mas antes disse: se você seguir com isso, não haverá volta. Excelente. Então agora temos algo em comum. Na véspera do leilão, recebi um e-mail. Assunto: precisamos conversar urgente. Remetente: Vanessa. Ela me mandou o endereço de um restaurante. Um daqueles caros, onde ela costumava fingir que era rica. Cheguei no horário. Ela já estava lá, impecável. Maquiada, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Você está linda, mana.
Disse ela, como se Amana ainda fosse uma palavra válida entre nós. Fale logo. Eu pensei em algo que pode nos beneficiar. A casa, o escândalo, os advogados, não é bom para ninguém. Mas se você aceitar transferir a escritura de volta, eu posso compensar você. Ela tirou uma pasta da bolsa. Contrato impresso. Uma proposta de acordo. Simples assim. Como se toda uma vida de desprezo pudesse ser negociada com tinta e papel. Sabe o que é curioso? Falei, rindo. A casa nunca foi minha. Mas também nunca foi de vocês. Porque tudo ali era mentira. Cada porta, cada tijolo, cada retrato de família pendurado na parede escondia uma vergonha, e eu. Ela baixou os olhos. Agora que finalmente tenho o título de propriedade, é como se eu tivesse a chance de apagar tudo aquilo. Não estou vendendo uma casa, Vanessa. Estou enterrando o que vocês me fizeram ali dentro. Ela tentou me interromper, mas levantei a mão. Você quer saber o pior? Eu não faço isso por vingança. Faço por justiça. Porque vocês me apagaram por anos. E agora, eu devolvo o favor. Ela chorou. Ali, diante de mim. Pela primeira vez, lágrimas verdadeiras. Mas era tarde demais. E eu não chorei por ela. O dia do leilão chegou como um funeral que ninguém queria ir. Estacionei o carro em frente à casa onde cresci. A fachada ainda estava bem cuidada, mas havia algo nos olhos dos meus pais que não combinava com os tempos em que me mandavam lavar as janelas enquanto Vanessa dormia até meio-dia. Eles estavam na varanda. Minha mãe, com um terço entre os dedos. Meu pai, de braços cruzados. Vanessa, sentada na escada, como quem esperava um milagre que não veria. A oficial de justiça chegou às 9 horas em ponto. Com os papéis. Com os documentos. Com a reintegração de posse. A nova proprietária deve assinar aqui. Ela disse, me entregando a caneta. Me aproximei. Assinei. E quando levantei os olhos, minha mãe murmurou. Eu devia ter te deixado naquele hospital. Não me abalei. Apenas respondi. Eu devia ter ido embora antes. Ela chorou. Meu pai se afastou. Vanessa se levantou e tentou me abraçar. Por favor. Não toque em mim. Ela recuou. Pela primeira vez, sem poder. Antes de sair, abri a porta da frente da casa. Entrei devagar. Percorri a sala onde tantas vezes ouvi gritos. O corredor onde minha irmã colava bilhetes me chamando de fracasso. O quarto que um dia foi meu, mas onde sequer havia fotos minhas. Em cima da antiga cômoda, deixei um envelope. Dentro, uma carta. Vocês construíram um lar onde eu era hóspede. Agora, sou dona daquilo que tanto usaram para me lembrar que eu era nada. Hoje, entrego as chaves. Porque diferente de vocês, eu não preciso de paredes para ter valor. Adeus. A casa foi vendida 2 meses depois. Poderia tê-la mantido, alugado, reformado. Mas não. Aquela casa era um túmulo. Um túmulo de palavras engolidas, de olhares desviados, de risadas que eu não ouvi, de abraços que nunca me alcançaram. Eu não queria aquela herança. Queria paz. Vendi por $50.000 a menos do que valia. O corretor me ligou assustado. Disse que a proposta era abaixo do mercado. Que eu poderia esperar mais um pouco. Mas eu não queria mais tempo. Queria recomeçar. Com o dinheiro, comprei um terreno pequeno, longe da cidade onde cresci. Construí uma casa modesta, com janelas grandes e paredes claras. Pela primeira vez, decorei tudo como eu queria. Cada móvel tinha minha história. Cada planta, meu cuidado. Cada cômodo, minha presença. Não havia fotos da minha infância. Nem da minha irmã. Nem dos meus pais. Havia apenas eu. Vanessa tentou me procurar algumas vezes. Mandou mensagens. Áudios longos. Primeiro, cheios de raiva. Depois, cheios de supostos arrependimentos. Dizia que estava sofrendo.
Que a reputação dela foi arruinada. Que o casamento não resistiu à vergonha. Que todos a abandonaram. Ela chorava e dizia: Por favor, me perdoa. Eu era jovem, imatura. Mas não era verdade. Ela não era imatura. Era cruel. E consciente. Eu ouvi todos os áudios. E apaguei. Um por um. Sem responder. Minha mãe, por outro lado, não tentou me procurar. Nunca mais. A última coisa que me disse foi que deveria ter me deixado no hospital. Acho que, no fundo, ela sempre quis mesmo. Meu pai tentou ligar. Uma vez. 40 segundos de silêncio. Depois, um suspiro e o som da ligação encerrando. Eles perderam tudo. Não só a casa. Mas a narrativa confortável de que eram uma família normal, unida, exemplar. Agora, tinham que viver com a verdade. O fracasso que eles desprezavam era quem sustentava a estrutura. E ela saiu. Meses depois, recebi um convite pelo correio. Aniversário de 60 anos do meu pai. Assinado por um primo distante. No verso, escrito à mão. Afinal, família é tudo. Ri. Aquela frase, a mesma usada por eles quando queriam que eu pagasse, que eu cedesse, que eu me calasse, agora era um apelo inútil. Eles não sabiam. Mas eu tinha encontrado minha nova família. Ela era feita de silêncio, de tranquilidade, de limites saudáveis. De escolhas minhas. De portas que eu abria por querer, não por obrigação. Joguei o convite fora. Sem culpa. Certa tarde, fui até a varanda da minha nova casa, com um chá nas mãos e os pés descalços sobre a madeira morna. O céu estava limpo. O vento soprava devagar. E pela primeira vez, eu me senti pertencente a um lugar. A mim mesma. Fechei os olhos e pensei em tudo que passou. Na menina que implorava atenção. Na jovem que pagava contas em troca de um sorriso. Na mulher que bancou a festa da irmã e foi humilhada diante de todos. E na mulher que devolveu tudo em silêncio e venceu. Eles diziam que eu era fraca. Mas eu descobri que minha fraqueza sempre foi só cansaço de lutar contra o impossível. Hoje, descanso. E que ironia! Foi quando parei de tentar agradar que me tornei invencível. Fim.